Então vamos lá começar. Aqui nesta questão é calcular a soma da série. Portanto, eles fazem-nos aqui uma pergunta que é soma. Fazemos esta pergunta. Não vos estão a perguntar, digamos, a natureza da série. Se eles mandam calcular a soma da série, é porque naturalmente a série é convergente e vai ter uma soma. Eu, se tivesse a vossa disciplina por exclusão de partes, pensava logo, epá, em termos de somas, só tenho duas séries em que posso calcular a soma, que são as geométricas e são as séries de Mengoli. Isto, portanto, no vosso curso, percebem? Claro que vai haver outras séries que, dadas determinadas circunstâncias, vocês podem determinar a soma. Aqui não é o caso. Portanto, eu desconfiava disto ser uma série de Mengoli ou ser geométrica. O que é uma série geométrica? É uma série cujo termo geral é uma progressão geométrica. O que é uma série de Mengoli? Uma série disto de Mengoli, quando essa série, com n a começar num certo p até mais infinito, de um AN, este AN pode ser decomposto numa forma deste género, n a começar a p em p até mais infinito, de um bn mais um k, vá lá, menos um bn. Estão a fazer entender? Então, isto depois, quando aparecerem, nós desenvolvemos isto com mais pormenor. Mas o indivíduo olhar para aqui, para esta série, se calhar também não vê que isto é uma série geométrica, penso eu. Mas quer dizer, pode ali aplicar a propriedade distributiva e ficar com duas séries. Então vou escrever. Eu tenho a série que é o somatório com n a começar em 0 até mais infinito, de 2 levantado a n, menos 2 levantado a n mais 1, sobre 2 levantado a n mais 1. E se calhar é mais fácil que aquilo que o indivíduo pensa. Diz. 2n. E pá, obrigado. Por isso é que eu já estava a achar que isto não podia ser bem assim. 2 levantado a 2n mais 1. Tudo bem até aqui, não é? Aplicando então a propriedade distributiva, isto é o mesmo que eu ter somatório com n a variar de 0 a mais infinito, de 2 levantado a n sobre 2 levantado a n mais 1, menos 2 levantado a n mais 1 sobre 2 levantado a 2n mais 1. Isto, claro, entre parênteses. Acho que até aqui não tem grande problema, para não? Falta-me o 2. Aqui, não é? Exato. Então, na continuação, eu posso aqui fazer umas contas. Isto é a mesma coisa que eu ter n a variar de 0 a mais infinito. Eu aqui posso dar a mesma base e subtrair os expoentes. Posso ou não? Fico com 2 e fico com n menos 2n, que dá menos n, como vocês sabem, menos 1. Concordam ou não? Menos 2, dou a mesma base, subtrai os expoentes e vou ficar precisamente apenas com menos n. Concordam ou não? Tudo bem. Então tenho aqui, digamos, uma série. Eu posso apelar a uma propriedade das séries, que é a propriedade aditiva. Ela pode ser decomposta em duas. Quer dizer, eu vou ficar com o somatório, vai lá, com n a começar em 0 a mais infinito, de 2 levantado a menos n menos 1, menos o somatório, com n a começar em 0 a mais infinito, de 2 levantado a menos n. Certo? Até aqui? Acho que não há nenhum problema, pois não? Tudo bem até aqui. Então agora vou
embelezar melhor isto. Isto é a mesma coisa que eu ter n a começar em 0 mais infinito. Isto é o mesmo que eu ter 1 sobre 2 levantado a n mais 1. Vocês concordam comigo ou não? Então aqui vou ficar com menos somatório, com n a começar em 0 até mais infinito, de 1 sobre 2 levantado a n, não é? Fazer isto assim calmamente para tentarmos consolidar bem isto. Isto ainda é a mesma coisa que eu ter um somatório com n a começar em 0 a mais infinito. Reparem, isto é o mesmo ainda que eu ter 1 sobre 2 levantado a n mais 1, é a mesma coisa que eu ter 1 meio levantado a n mais 1. E para se me concordarem, digam-me. Menos somatório com n a começar em 0 a mais infinito. E aqui fico com 1 meio levantado a n. Epá, neste momento já desmontei, portanto, as séries, não é? E se calhar agora está mais visível que isto aqui é geométrico. É para saber se um dado termo geral é geométrico, vamos supor um AN, se este termo geral aqui é uma progressão geométrica. Vocês lembram-se que é uma progressão geométrica ou não? Vou aqui dar um pequeno exemplo. É ter, por exemplo, o número 2, agora multiplica por 4 dá 8, agora multiplica por 4 dá 32, etc, 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 por aí adiante. O que vocês devem saber para avaliarem se um dado termo geral é ou não uma progressão geométrica, o que vocês devem fazer é este quociente, é o AN mais 1 sobre o AN. Porquê é que devem fazer este quociente? Porque este quociente que aqui está dá-vos a razão. A razão é precisamente, digamos, o número pelo qual a gente multiplica sempre o anterior para obter o seguinte. Estão a fazer entender? Neste caso a razão seria 4. Então, se eu fizer aqui as contas, na primeira vou ficar com 1 meio levantado, é fácil de ver que é n mais 2, não é? Substituindo n por n mais 1. E em baixo vou ficar com a mesma, 1 meio levantado a n, não é? Então, dando a mesma base, isto é 1 meio levantado, e agora o que é que vai acontecer aqui? Este corta com este, né? Este n corta com este e fica com 1 meio ao quadrado, que é a mesma coisa que ter 1 quarto. Estão a seguir, então? Portanto, este termo geral aqui é precisamente uma progressão geométrica da razão 1 quarto. Certo? Quanto a este termo aqui, é fácil de ver aqui, quase que nem é preciso fazer contas, porque 1 meio levantado a n mais 1 sobre 1 meio levantado a n vai dar 1 meio, não? Assim de cabeça. Então a razão aqui é igual a 1 meio. Prontos. Eu vou passar à frente e quando vocês andaram lá no... acho que foi no 11º ano, não sei. Quando vocês estudaram as progressões geométricas, vocês estudaram a soma dos n termos, dos n primeiros termos, que era dada pelo índice 1 menos a razão levantada a n, 1 menos a razão. Estão a ver? Isto é o que dá a soma dos n primeiros termos numa progressão geométrica. Numa progressão geométrica. N primeiros termos, quer dizer que podem ser 1000, podem ser 2000, 5000, mas não temos a ideia de infinitos termos. Estão a fazer entender ou não? Para termos a ideia de infinitos termos, quer dizer, e aí é que nós vamos encontrar uma série, estão a ver? O n, digamos, a tender para mais infinito. O que o indivíduo tem que fazer, para saber a soma da série, vá lá a soma, é precisamente calcular o limite deste Sn quando o n tende para mais infinito, percebem? Isto são coisitas, prontos, que o indivíduo deve saber. Agora, se o módulo da razão for menor que 1, o r levantado a n, quando o n tende para mais infinito, dá 0, isto tende para 0. Vocês ficam, por exemplo, com 1 meio levantado a n, e isto quando o n tende para mais infinito dá 0. Estão a ver a ideia, então, acho que não é difícil. Quer dizer, aqui neste caso,
Então, quando vocês têm, digamos, séries geométricas, se a razão em módulo for menor que 1, vocês já sabem que ela converge. Estão a fazer entender? Não estou. Porque aqui este bocadito aqui, que é o R levantado a N, vai tender para 0. Então, nesta primeira, a soma desta primeira, indo já para a soma da primeira há de ser soma da primeira, de número 1, há de ser igual ao índice 1, mas repara, o índice 1 aqui começa com n igual a 0, não é? E quando n é igual a 0 temos um meio, certo? Traço fração, e aqui só vou colocar 1. E só vou colocar 1 porquê? Porque eu já sei que este Rn, este R levantado a n, como a razão é menor que 1, que isto tende para 0. Quer dizer, a partir do momento que o indivíduo sabe que a razão em módulo é menor que 1, a soma, até se quiserem já tem uma fórmula, olhem, a soma numa progressão geométrica há de ser sempre igual ao índice 1, 1 menos a razão, estão a ver? Uma coisa assim simples. Então ficou ali, o índice 1 está aqui, e agora fico com 1 menos a razão. A razão na primeira era quanto? Era 1/4, não era? Estás a seguir? Ali está. Soma Diz. igual ao limite da Sn quando n tende para mais infinito. E depois tem em baixo soma igual a... Não, isto era uma explicação que eu estava a dar, sabes? Este Sn é isto que aqui está, percebes? Mas o Sn não é soma. Não, o Sn é a soma dos n primeiros termos, sabes? E essa soma aí em baixo é o quê? A soma 1 é da série mesmo. Ah, da série toda. Toda. Exato. É que há uma diferença entre teres, por exemplo, um somatório com n com um p em começar em 1 até n, percebes? Sim, do que se for... E as pessoas às vezes pensam que isto é uma série, mas não é. Do que teres p a começar em 1 até mais infinito, percebes? Estão a fazer entender. O que pegas é nesta e fazes estender o n para mais infinito, percebes? Então na primeira ficamos com aquilo. Na segunda vamos ficar com outra coisa. Com outra coisa que há de ser uma soma 2. Uma soma 2, que é igual ao primeiro termo, não é? Agora vou à segunda. O primeiro termo até dá 1, porque o n levantado a 0 dá 1. Então dá 1, até vou colocar aqui. Aqui fica 1 menos a razão que é 1 meio. Então agora só me resta fazer as contas. E vou fazer aqui as contas no instante. Isto é 1 meio, traço fração, 1 sobre 1 menos 1/4 dá 3/4, não é? Então isto dá 1 meio vezes 4 terços. Onde dá? Este 4 corta com 2 e isto dá-me 2 terços, certo? Nesta segunda? Exato, exato. Vocês fixem bem que estamos numa progressão geométrica, numa série geométrica. Na segunda, isto vai-me dar 1 sobre 1 meio, não é? O que dá 2. Então a soma da série há de ser, reparem, é a primeira menos a segunda, não é? O que a gente quer. Então o resultado final será igual a 2 terços, não é? Menos 2, não é? Ou seja, 2 terços menos 3 e aqui é um 6. Fico com menos 4 terços. Porque a soma 2 deu 2, não foi? Porque tu repara, tu tens aqui que a série, não é? E nós decompusemos a série dada, não foi? Em duas, percebes? Este aqui é que é o resultado final, com uma soma desta, não é? Deu aquele valor ali abaixo que é 2 terços, o outro deu um valor que era 2, fica 2 terços, 2 terços menos 2, o que dá menos 4 terços. Perceberam isto? Mas nós aí tínhamos a soma da série, certo? E utilizámos a fórmula da soma após n primeiro termos. Sim, estás a fazer uma grande confusão com isso, não é? E estava ali a soma para termos de 0 a mais infinito, era aquela fórmula com o limite. Certo. Então porquê que nós utilizámos a outra fórmula, que era só pôr ao 0 nos primeiros termos?
Porque é que eu utilizei esta? Eu utilizei esta... Por que não utilizou essa se nós queremos a soma da série? Porque é que eu não utilizei esta que aqui está? Nós utilizamos essa. Utilizei. E porquê é que não utilizamos a de baixo? Se nós Qual de queremos a baixo? soma da série. Vamos com calma, vamos com calma. Vocês imaginem que querem tem assim uma série, n a começar em 1 até mais infinito. Vamos imaginar isto. E tenho aqui um n. É evidente que isto vai me dar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais etc. Isto nunca mais acaba. Como é que o indivíduo pode, digamos, suplantar isto? Percebes? O indivíduo pode fazer aqui as somas parciais. Quer dizer, o que é o S1? O S1 há de ser o primeiro termo, que é o 1. Estão-me a fazer entender? Que é o 1. Eu vou dizer o índice 1. O segundo termo, S2, há de ser o índice 1 mais o índice 2. O outro termo há de ser o S3. Ou seja, o índice 1 mais o índice 2 mais o índice 3. Estás a seguir, não estás? Quer dizer, o termo de ordem n, que é o Sn, há de ser o índice 1 mais etc. Isto vai até o índice n, não é? Quer dizer, eu sem querer arranjei aqui uma sucessão. E a sucessão é esta, formada por S1, S2, S3, que já me dá a soma, estão a fazer aqui dos 3 primeiros, depois aqui dos 4, cujo termo geral é Sn. Estão a fazer entender ou não? Se eu agora pegar neste Sn que aqui está e fizer o limite, estás a ver, do Sn, quando o n tender para mais infinito, e se este limite existir, eu fico com a soma mesmo de infinitos termos. Estás a seguir onde eu quero chegar ou não? Sim, já estou a perceber. Isto é a ideia base. Isto é a ideia base em qualquer série, percebes? Agora, no caso em que nós estávamos, era uma série geométrica. E vocês já sabiam que numa série geométrica a soma dos n primeiros termos, vá lá o Sn, percebes? Era igual ao índice 1, 1 menos a razão levantado a n, né? 1 menos a razão. É assim que vocês a calculam, se lembrassem desta fórmula, percebes? Entretanto, se o módulo da razão for menor que 1, o que acontece é que quando eu faço o limite do Sn, quando o n tende para mais infinito, percebes? Este r levantado a n vai tender para 0. Porque vais ficar, por exemplo, com 1 meio levantado a n. Isto tende para 0. Também se fizeres para os negativos, consegues ver que tende para 0. Percebes? Desde que o módulo da razão seja menor que 1, isto tende para 0. Significa isto que se isto aqui se verificar, então o limite do Sn, que eu agora já posso escrever aqui, soma, é precisamente, isto dá 0 no limite, dá o índice 1, 1 menos r. Percebes? Onde eu quero chegar? Ok, mas então não precisávamos quase dessa fórmula do limite. Quer dizer, precisávamos... Eu estou a formalizar um bocadinho do nada, não é? Estou a tentar ter algum rigor, digamos assim, percebes? Porque se não tivesse rigor nenhum, chegava aqui e dizia assim, é para vocês, chegam aqui e se o módulo do R for menor que 1, a soma é logo o índice 1, 1 menos R, e esqueçam e façam. Percebem onde eu quero chegar? Eu estou a tentar um bocadinho que vocês saibam de onde é que as coisas vêm, percebes? Não, se a razão for maior que 1, pronto, muito bem, pois, não se pode calcular a soma. A série é divergente. Estão a fazer entender? Se a razão for maior que 1, não há soma. A série é divergente. Quer dizer, o ponto fulcral nas séries geométricas é a razão. É a razão. Se o módulo da razão for menor que 1, a soma da série... se o módulo da razão for menor que 1, é logo convergente. E a soma da série é logo dada pelo índice 1, 1 menos r. Estão a ver? Se o módulo da razão for maior que 1, a série é divergente. Isto nas séries geométricas. Fiz-me entender com isto ou não? Diz lá. Pronto, deu 2, já a soma.
Não é a razão. Exato, a razão, isso mesmo. A razão era um meio numa e era um quarto na outra. Percebes? Agora, se vocês tiverem formulários e uma coisa qualquer, podem logo aplicar. Percebem onde eu quero chegar?